Fiel, para tudo agora, porque o que eu vou te contar aqui hoje é uma daquelas notícias que pega todo mundo de surpresa, que ninguém esperava nesse momento e que vai mexer com o coração de qualquer torcedor do Corinthians. O Hugo Souza, o nosso paredão, o goleiro que defendeu o indefensável no treino da seleção e que o Rafinha do Barcelona chamou de abusado, está sendo negociado. E o valor que o clube está pedindo vai te deixar de queixo caído. O presidente Osmar Stabile comunicou ao staff do goleiro que o Corinthians aceita negociar 60% dos direitos econômicos do Hugo Souza por valores superiores a 13 milhões de euros, algo em torno de 76 milhões e 800 mil reais. E não é só o Hugo Souza, Fiel. Yuri Alberto, Breno Bidon, Mateuzinho, Matheus Bidu, André e até o Memphis Depay estão na lista de possíveis saídas na próxima janela de transferências. O Parque São Jorge está prestes a viver uma das janelas mais movimentadas dos últimos anos. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal Timão Love, clica em inscrever agora e deixa o gostei nesse vídeo, porque essa é uma daquelas notícias que você vai querer entender completamente antes de debater com qualquer pessoa. Combinado? Então bora! E eu começo pelo Hugo Souza, porque a história dele nessa janela tem uma série de camadas que precisam ser entendidas para você ter uma visão completa do que está acontecendo. Primeiro, o contexto de mercado. O interesse europeu no nosso goleiro ganhou força depois de uma proposta que chegou do Milan no fim do ano passado. O clube italiano ofereceu ao Hugo Souza um salário 3 vezes superior ao que ele recebe hoje no Corinthians. 3 vezes, Fiel. E quando um jogador recebe esse tipo de proposta, quando ele vê na prática que o mercado europeu está disposto a pagar esse valor pelo seu trabalho, algo muda dentro da cabeça dele. A semente é plantada, o desejo cresce e a vontade de tentar a experiência europeia passa a ser cada vez mais real. E, Fiel, agora eu preciso te contar os detalhes da negociação do Hugo Souza, porque os números e as condições que estão sendo discutidas revelam muito sobre como o Corinthians está pensando essa possível venda. O presidente Osmar Stabile foi direto com o staff do goleiro. Comunicou que o clube aceita negociar 60% dos direitos econômicos do Hugo Souza por valores superiores a 13 milhões de euros. Isso significa que o Corinthians não está vendendo o jogador inteiro, está vendendo uma fatia majoritária, mantendo 40% para si. E isso é inteligente, Fiel, porque se o Hugo Souza for para a Europa, se confirmar o nível que está apresentando, se crescer ainda mais, esse 40% vai valer muito dinheiro numa futura negociação. E tem um detalhe nessa história que torna a possível venda ainda mais urgente e mais complexa ao mesmo tempo. O Hugo Souza está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O maior técnico do mundo em atividade, que treinou no nosso CT, que chamou a Neoquímica Arena de magnífica, está considerando o nosso goleiro para a seleção brasileira no torneio mais importante do mundo. Pensa comigo, Fiel, se o Hugo Souza for convocado para a Copa do Mundo, se ele fizer um bom torneio, se ele mostrar para o mundo inteiro num palco global que é um goleiro de nível internacional, o valor dele vai às estrelas. Clubes que hoje oferecem 13 milhões de euros vão voltar com 20, com 25, com 30, e aí a negociação fica muito mais complicada, muito mais cara para quem quer comprar. Por isso o Corinthians está aceitando negociar agora, antes da Copa, porque o timing é importante, porque o valor de mercado do jogador nesse momento já é muito bom, e porque esperar pode significar tanto ganhar mais, quanto perder a oportunidade se o goleiro decidir ir embora de qualquer jeito depois do torneio. E o Hugo Souza, por sua vez, mantém o desejo de atuar no futebol europeu ainda em 2026. Não é um desejo vago, não é uma vontade distante, é uma decisão que está sendo tomada agora, nessa janela, com o mercado se movimentando ao redor dele. O Milan abriu a porta, outros clubes estão olhando e o goleiro sabe que o momento é agora. E, Fiel, agora eu preciso te contar os detalhes da negociação do Hugo Souza, porque os números e as condições que estão sendo discutidas revelam muito sobre como o Corinthians está pensando essa possível venda. O presidente Osmar Stabile foi direto com o staff do goleiro. Comunicou que o clube aceita negociar 60% dos direitos econômicos do Hugo Souza por valores superiores a 13 milhões de euros. Isso significa que o Corinthians não está vendendo o jogador inteiro, está vendendo uma fatia majoritária, mantendo 40% para si. E isso é inteligente, Fiel, porque se o Hugo Souza for para a Europa, se confirmar o nível que está apresentando, se crescer ainda mais, esse 40% vai valer muito dinheiro numa futura negociação.
E tem um detalhe nessa história que torna a possível venda ainda mais urgente e mais complexa ao mesmo tempo. O Hugo Souza está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O maior técnico do mundo em atividade, que treinou no nosso CT, que chamou a Neoquímica Arena de magnífica, está considerando o nosso goleiro para a seleção brasileira no torneio mais importante do mundo. Pensa comigo, fiel. Se o Hugo Souza for convocado para a Copa do Mundo, se ele fizer um bom torneio, se ele mostrar para o mundo inteiro num palco global que é um goleiro de nível internacional, o valor dele vai às estrelas. Clubes que hoje oferecem 13 milhões de euros vão voltar com 20, com 25, com 30, e aí a negociação fica muito mais complicada, muito mais cara para quem quer comprar. Por isso o Corinthians está aceitando negociar agora, antes da Copa, porque o timing é importante, porque o valor de mercado do jogador nesse momento já é muito bom, e porque esperar pode significar tanto ganhar mais quanto perder a oportunidade se o goleiro decidir ir embora de qualquer jeito depois do torneio. E o Hugo Souza, por sua vez, mantém o desejo de atuar no futebol europeu ainda em 2026. Não é um desejo vago, não é uma vontade distante, é uma decisão que está sendo tomada agora, nessa janela, com o mercado se movimentando ao redor dele. O Milan abriu a porta, outros clubes estão olhando e o goleiro sabe que o momento é agora. E, fiel, agora eu preciso falar dos outros nomes que estão na lista de possíveis saídas do Corinthians nessa janela, porque o Hugo Souza não é o único. E quando você vê a lista completa, quando você entender o tamanho do que pode acontecer no Parque São Jorge nos próximos meses, vai entender por que eu disse que essa pode ser uma das janelas mais movimentadas da história recente do clube. Vamos começar pelo Yuri Alberto, porque a situação dele é muito parecida com a do Hugo Souza em termos de estrutura da negociação. O atacante também possui acordo semelhante com a diretoria. Ele poderá ser liberado caso apareça uma proposta superior a 20 milhões de euros por metade dos direitos econômicos. 20 milhões de euros por 50%, fiel. Isso significa que o valor total do jogador está sendo estimado em torno de 40 milhões de euros no mercado atual. E aqui tem uma complicação que eu já falei aqui no Timão Love, mas que precisa ser lembrada nesse contexto. O Zenit russo detém metade do passe do Yuri Alberto. Então, para qualquer venda acontecer, o Corinthians precisaria negociar com o clube russo também, que tem suas próprias exigências e não tem pressa nenhuma para vender. Isso complica bastante a operação e pode travar uma negociação que pareceria simples no papel. Mas além de Hugo Souza e Yuri Alberto, tem mais nomes nessa lista que vão te surpreender. O Breno Bidon, um dos jogadores mais valorizados do elenco, aquele volante que todo mundo ama ver jogar, está na lista de quem pode receber ofertas na próxima janela. O Mateuzinho, lateral direito titular, que vem sendo um dos mais consistentes da equipe nessa temporada. O Matheus Bidu, lateral esquerdo. E o André, que apesar de estar numa fase irregular, ainda desperta interesse do mercado europeu por tudo que mostrou antes dessa sequência difícil. Fiel, quando você coloca todos esses nomes juntos, quando você visualiza a possibilidade de que o Corinthians perca Hugo Souza, Yuri Alberto, Bidon, Mateuzinho, Bidu e André na mesma janela, o coração aperta. Porque esses não são jogadores secundários, não são reservas que o time não vai sentir falta. São peças fundamentais do elenco que o Diniz está construindo. São jogadores que estão no coração do time que está sendo desenvolvido. Mas eu preciso ser honesto com você, fiel, como sempre sou aqui no Timão Love. O Corinthians precisa desse dinheiro. A dívida que passa de 2,7 bilhões de reais não some por milagre. A meta de arrecadar 151 milhões de reais em vendas em 2026 não foi estabelecida por capricho. É uma necessidade financeira real, concreta, que o clube precisa endereçar se quiser ter saúde para competir nos próximos anos. E, fiel, para fechar esse vídeo, eu preciso falar do elefante na sala, do nome que está no centro de tudo, do jogador que divide opiniões, mas que nunca sai das manchetes. Tô falando do Memphis Depay. Porque mesmo com todas as conversas sobre renovação, mesmo com o Marcelo Paz confirmando que o holandês já aceitou reduzir o salário, mesmo com os patrocinadores sendo buscados para viabilizar o novo contrato, a realidade é que, sem apoio financeiro externo, o Corinthians admite a possibilidade de negociar o Memphis Depay no segundo semestre. E isso muda completamente o cenário das conversas de renovação. Porque o prazo que o clube estabeleceu, o dia 25 de maio, para definir a situação antes da apresentação à seleção holandesa, está chegando.
E se até lá os patrocinadores não formalizarem as propostas, se a Esportes da Sorte e o Banco Digital que está nas conversas não chegarem a um acordo concreto com o clube, o Memphis pode ir embora, não por falta de vontade do jogador, não por falta de tentativa do clube, mas por pura impossibilidade financeira. E aí, fiel, pensa no cenário que pode se desenhar nos próximos meses. Hugo Souza indo para a Europa, Yuri Alberto sendo negociado, Bidon recebendo proposta, Mateuzinho saindo, André sendo vendido, Memphis não renovando. Seria uma sangria enorme no elenco. Seria o Corinthians precisando reconstruir um time praticamente do zero no segundo semestre, numa temporada onde ainda tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro para disputar. Mas eu preciso colocar o lado positivo nessa história também, porque ele existe e é importante. Primeiro, o dinheiro que entraria com essas vendas poderia mudar completamente a saúde financeira do clube. Se o Hugo Souza sair por 70